No dia em que o Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, completa 30 anos, as conselheiras tutelares realizaram, na manhã desta segunda-feira, dia 13, uma coletiva de imprensa para apresentar os avanços sobre o tema e os desafios devido à pandemia do Covid-19. Esses números que foram apresentados pela conselheira Simone foi restrito ao atendimento dela, tá certo? Nosso número é bem maior. E, de fato, durante a pandemia, por estar muito em casa, as crianças ficam muito ociosas, não estão indo para a escola, não estão em contato direto com os coleguinhas. Então, a gente entende que realmente não é tão fácil. E isso acaba gerando, infelizmente, agressões, negligências, tem aumentado muito, realmente, os casos. Mas, assim, graças a Deus, a sociedade ela tem participado bastante e fazendo denúncia, né? Porque nada justifica esse comportamento do adulto com nossas crianças e adolescentes. No ano de 2020, segundo apresentado pelas conselheiras tutelares, 25 casos estão sendo apurados sobre denúncias de abuso sexual. Só a conselheira Simone registrou 48 casos este ano entre abusos e negligências. Os casos que teve maior número de atendimento é negligência familiar. O que é negligência? Negligência é eu deixar de fazer o que eu devo fazer, o que eu posso fazer. É crianças que poderiam estar dentro de casa, mas os familiares deixam aí na rua, se vão para um bar, levam. Então, esses foram 19 casos de negligência familiar. Foram quase 50 casos no total de atendimentos da conselheira? Sim, no geral, durante esse período, nós atendemos, eu pessoalmente, conselheira Simone, 48 casos, dentre todos os casos. Você acha que neste momento de pandemia o agravamento foram mais sobre a violência física, mental ou sobre o abuso sexual? Então, nesse período em que as famílias estão confinadas e é todo um conjunto de situação, aí envolve a questão financeira, e aí essa convivência, ela gera o desentendimento, que gera o conflito, que gera a violência física. Até mesmo relacionado ao auxílio emergencial foi citado e apontado pelas conselheiras que tem sido um caso que tem chegado ao conhecimento de vocês. Sim, o auxílio emergencial, que é uma boa proposta, que é para suprir a necessidade das famílias em meio a tudo isso que estamos vivendo. Infelizmente, muitos familiares utilizam esse benefício de forma indevida, especialmente na utilização de drogas lícitas, que é cerveja, cachaça, e aí segue a lista de descontrole familiar. O presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, CMDCA, Sebastião Celso, faz um apanhado dos resultados ao longo dos anos e como ainda há muito a ser trabalhado em defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes. A sociedade, ela testemunha, presencia, a partir do momento que surge a denúncia, né, fortalecida, essa denúncia fortalecida pelo ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, faz com que a sociedade participe do processo de denúncia para que seja dizimada essa violência. Pelo menos se começa a tirar do centro da sociedade uma parcela pequena de infratores, de violentos, que atenta contra a criança, não só na situação de violência sexual, mas nós temos a violência física, a negligência, que é um grande problema também nos hospitais, daquela criança que foi queimada pelo papeiro de água quente, de uma que foi queimada por ferro quente, de uma criança que foi visto seu direito, a criança que não vai à escola, que os pais tiraram da escola, mesmo sem falar de problema de tempo de epidemia, que está um pouco ausente, mas tem crianças que não são matriculadas. E isso, a sociedade é chamada, a família é chamada, depois a sociedade, a comunidade, e por último são os órgãos públicos, os gestores, para que faça com que se dizime, se reduza, no mínimo, que é de certo que não se vai, de momento, com estalar de dedos, acabar com a violência, mas é preciso que a gente bata nessa tecla, por isso a comemoração dos 30 anos, para levar à sociedade essa
imprensa coletiva, de imprensa, foi muito importante, porque nesse momento que não se pode divulgar em massa, fazer movimentos centralizados, a gente conta com a imprensa local para que leve à sociedade, relembre à sociedade que nós temos o Estatuto da Criança e Adolescente que protege a criança e o adolescente e precisamos fazer desse instrumento do Estado Democrático, fazer desse instrumento forte, um instrumento que realmente faça com que as pessoas participem denunciando essas violências, denunciando os abusos, né, que é cometido contra a criança. É certo que tem outros estatutos que protegem outros animais, protegem o idoso, o deficiente físico, e a criança também está contemplada pelo ECA. Como as famílias estão em isolamento social, os desafios têm sido principalmente em identificar casos de abusos sexuais. O abuso sexual, a gente acredita que tenha, mas a denúncia ela é mais difícil de chegar, porque ela é uma violação, ela é uma agressão muito silenciosa. E o nosso maior parceiro diante dessas agressões, trazendo para nós, é a educação, né? A escola, ela percebe o comportamento da criança, a mudança de comportamento, aquela criança muito retraída, né? E traz para nós, para o conselho, o agressor, que é a violência sexual, como eu falei, muito silenciosa, então é mais difícil de ser notada pela vizinhança. Já as agressões físicas aumentaram porque elas são barulhentas, né? Elas deixam marcas visíveis, né, do espancamento. Então, aumentou esse número de atendimento, mas isso não faz a gente acreditar que diminuiu o abuso sexual, entendeu? E essa é a nossa preocupação. E por isso eu não me canso de reforçar e dizer que a sociedade é o verdadeiro parceiro do Conselho Tutelar. A participação da sociedade é de extrema importância para a atuação das conselheiras tutelares, que disponibilizam vários canais de comunicação. As denúncias estão sim chegando ao nosso Conselho Tutelar, que a gente está aberto aqui de 8 às 12 horas, e de 12 a 8 horas do dia seguinte a gente tem uma plantonista, e estão chegando porque a população codoense está vindo denunciar. A gente tem o nosso telefone, que é o WhatsApp, que é o 982751019, que a população está ligando, a população está mandando um WhatsApp, e a gente está, juntamente com o Disque 100 também, que chega denúncias, que é de Brasília, que a população liga para o Disque 100, muitas pessoas talvez não têm crédito, não têm WhatsApp, liga para o Disque 100 e chega a denúncia, e a gente está indo averiguar, tanto na cidade como na zona rural. Tem sido desafiador neste momento de pandemia? Sim, está sendo muito desafiador, principalmente nos casos de violência física, psicológica, maus tratos, negligência, abandono de incapaz e o abuso sexual, que infelizmente a gente, por causa dessa pandemia, vem aumentando. E a gente está trabalhando muito para isso, a gente faz os encaminhamentos, né, para a Justiça, para o Ministério Público, para fazer os devidos acompanhamentos e os devidos para resolver a situação, tá? Mas enfatizar que maus tratos e violência física e psicológica a gente está tendo muito aqui no Conselho Tutelar de Codó.